Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Notarial e Registral nesse projeto do Unilb+. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco, porque essa matéria é extensa demais, nós vamos falar um pouco sobre a competência privativa dos oficiais de registro. Essa competência, ela está descrita nesse longo artigo 12, que basicamente quer dizer que nós temos aqueles oficiais de registro de imóveis, nós temos oficiais de registro de títulos e documentos e que também registram atos constitutivos de pessoas jurídicas, e nós temos o oficial ato de registro civil das pessoas naturais, onde faz nascimento, casamento e óbito, vocês já sabem muito bem. Esses três oficialatos, segundo esse artigo 12, eles podem praticar quase que exclusivamente aquilo que está previsto na Lei 6.015 de 73, que é a Lei dos Registros Públicos. Quase que exclusivamente, pessoal. Existem alguns poucos atos, são poucos mesmo, que estão fora da Lei 6.015 de 73, que são praticados por alguma dessas serventias, tá bom? Então, a gente olha na Lei 6.015 e a gente tem uma ideia bem precisa dos atos que eles podem praticar. Eu queria só fazer uma observação, porque é mais importante para nós, né? Como eu disse, a matéria é muito extensa, sobre os oficiais de registro de imóveis e o de registro civil das pessoas naturais. Sobre eles, pessoal, incide uma limitação geográfica muito forte. Basicamente, os oficiais de registro de imóveis só prestam seus serviços para os imóveis situados dentro do município. Da mesma forma, como regra geral, os oficiais de registro das pessoas naturais só prestam seu serviço para atos realizados dentro do município ou para pessoas domiciliadas naquele município. Do registro de imóveis, nós não temos praticamente exceções, não. Agora, no registro civil das pessoas naturais, nós temos algumas exceções, sim, tá bom? Mas nós não temos tempo para ficar analisando as exceções e nem é tão interessante para vocês assim. O que é interessante, né, como uma regra geral, como eu disse para vocês, é a gente ter muito claro na nossa ideia que sobre o registro de imóveis e o registro civil de pessoas naturais incide o princípio da territorialidade. Então, repetindo, o que é esse princípio da territorialidade? Normalmente, né, quase que exclusivamente, eles só podem prestar seus serviços para imóveis situados dentro do município, para atos ou pessoas domiciliadas no município, no caso das pessoas naturais. Tá bom? Então, o princípio da territorialidade incide muito forte sobre o registro de imóveis e o registro de pessoas naturais, o que é totalmente diferente do que nós já estudamos do tabelionato de notas, né? A serventia de notas prega a livre escolha dos tabeliães, né? O tabelião tem que ser uma pessoa de confiança. Então, se eu não tenho confiança em nenhum tabelião do município, eu escolho um tabelião lá do Paraná, se eu quiser, não tem problema. Com aquelas limitações que nós falamos, né, do e-notariado, mas a regra é a livre escolha dos tabeliães. Diferentemente dos oficiais de registro de imóveis, você não escolhe. Você já tem um oficial de registro de imóveis determinado pela lei. Da mesma forma, você não escolhe um um oficial de registro de pessoas naturais, na grande parte, né, dos atos que a gente vai praticar, a gente não escolhe. Já existe um oficial de registro civil das pessoas naturais indicados para nós, normalmente vinculados ao nosso domicílio, tá bom? Então, temos essa diferença de princípio da territorialidade para uns, livre escolha para outros. E já caminhando, né, nosso tempo aqui é muito curto, já caminhando para o final da nossa aula, eu queria só trazer mais algumas argumentações exclusivas dos oficiais de registro de imóveis. Agora que eu vi ali que o registro ficou errado, né? Está escrito registro, mas tá valendo. Então, são esses oficiais, pessoal, que definem os titulares dos direitos reais sobre imóveis.
Quando você estiver estudando o direito das coisas, o professor sempre vai repetir: olha, gente, quem não registra imóvel não é dono. Isso é verdade. Porque então é o registro da escritura pública ou o registro do contrato particular, se o imóvel for até 30 salários mínimos, que define quem é o proprietário. Nós até já falamos isso no nosso curso. O nosso sistema registral para transferência de direitos reais ou constituição de direitos reais sobre imóveis, ele depende de duas etapas, um título e um registro. Compra e venda, escritura e depois o registro, vocês já sabem muito bem. Então, são os oficiais de registro de imóveis que definem os titulares. Por exemplo, o titular da propriedade imobiliária. Isso não se aplica à propriedade sobre imóveis, tá bom? E também o fato de a gente ter a certeza de quem é o proprietário, quem é o titular de um direito real sobre imóvel, isso facilita muito o tráfico imobiliário. A transferência de imóveis fica muito mais segura e facilitada porque basta eu ir no cartório e eu sei quem é o dono daquele imóvel. O que nem sempre acontece com os móveis, porque o móvel, não, na sua grande maioria, não tem um documento que ateste, né, a propriedade das coisas móveis. Não é obrigatório, né, o proprietário ter um documento para se dizer proprietário. Isso é característica dos direitos imobiliários, os direitos reais. Tá bom? Outra coisa que eu queria dizer é que os oficiais de registro de imóveis, eles atuam sob o princípio da documentação autêntica. O que significa princípio da documentação autêntica? Normalmente eles só trabalham em cima dos originais, daqueles documentos realmente que são os verdadeiros. E tem um outro princípio, que esse é muito mais importante, inclusive, que se chama princípio da qualificação registral. Vocês lembram, quando vocês estudaram negócios jurídicos, vocês estudaram escada pontiana, plano de existência, validade e eficácia? Pois bem, quando o oficial de registro de imóveis pega uma escritura pública, pega um documento particular de imóveis até 30 salários mínimos, ele vai analisar se aquele documento está de acordo com as normas do direito. Se estiver de acordo com as normas do direito, ele registra. Se não tiver, ele devolve para o usuário da serventia. Essa análise, se o documento está ou não de acordo com as normas do direito, se chama qualificação registral. Qualificar é analisar da qualidade daquilo, se é bom, se é correto. Então, qualificar registralmente é analisar se aquele é um bom documento e apto a receber o registro, tá certo? Então, qualificação registral, e ele se aplica até nos documentos judiciais. Vocês, quem já fez estágio em escritório, né, quem já teve inventário na família, já viu que o juiz expede, né, um formal de partilha, aquilo vai para o cartório muitas vezes não aceita para registrar e manda corrigir. Então, mesmo documentos firmados no Poder Judiciário estão sujeitos a essa qualificação registral. A análise se aquele ato praticado em juízo obedece os requisitos legais para ser registrado. A única exceção que nós temos de um ato que não passa pela qualificação registral é quando se trata de ordem judicial. Quando o juiz expede um documento, fala assim, registre. O juiz manda o titular registrar, o titular simplesmente registra. Ele fecha os olhos e faz aquilo que o juiz determina, porque senão ele vai preso. Então, ordem judicial não se qualifica, se cumpre, né? Mas título judicial, qualquer outro acordo, qualquer outro documento expedido pelo judiciário, que não tem uma ordem judicial dizendo o seguinte: registre-se sob as penas da lei. Não, se não tiver esse comando, o cartorário vai analisar se aquilo está de acordo com o direito. Então isso é muito comum, por exemplo, casal que faz lá no divórcio, combinam de transferir o imóvel para a criança. Então isso fica constando na sentença. Aí o casal pega a sentença e leva para o cartório não registra. O cartório fala assim: não, você vai fazer uma escritura e depois traz a escritura. A sentença, para mim,
não é um documento que permite a transferência do imóvel nesse caso. Então, o que nós estamos falando. Ele fez uma análise e não está de acordo com as normas do direito. Então, título judicial, títulos, né, documentos celebrados no judiciário passam pela análise do registrador. Aquelas ordens judiciais que o juiz determina, faça sob as penas da lei, sob pena de prisão, aí não. Aí o cartorário registra, fecha os olhos. Se tiver coisa errada, vai errado mesmo. E se alguém reclamar, ele diz que estava cumprindo uma ordem judicial. E último detalhe, oficiais de registro de imóveis, eles praticam atos de registro e averbação. Qual que é a diferença entre elas? Eu vou dar uma diferença conceitual e vou fazer um alerta. Diferença conceitual, o que é o registro? É quando você cria um novo direito real. Você cria uma nova propriedade, cria um novo usufruto, você registra. E a verbação é quando modifica esse registro que acabou de se fazer. Então, fiz lá, né? Fiz a propriedade, comprei o solo, beleza, fiz o registro da compra. Agora eu vou averbar a construção, fiz uma construção, quero consta no registro. Então isso vai alterar aquele direito real, não vai transferir o direito real para ninguém, mas vai ter uma certa alteração, então faça a averbação. Então, eu nem vou aprofundar isso muito, né? Registro cria um novo direito real, averbação modifica aquele direito real que já existe. Porque se vocês seguirem essa definição, vocês vão errar demais. Essa é a definição dada pela doutrina. Mas se você for seguir o que está na lei, as hipóteses de verbação e registro, você vai ver que muitas vezes você vai errar. Então não tem segredo. Se for o caso de a gente saber se um ato é de registro ou de averbação, consulte a lei. É a única forma segura da gente saber o que é registrado e o que é averbado. Os atos que admitem registro, eles estão lá taxativamente no artigo 167, inciso 1º da Lei 6.015 de 73. Os atos que são averbados, eles estão exemplificativamente, ou seja, tem outros, descritos no mesmo artigo 167, inciso 2º. Então é pegar o 167, inciso 1º, todos os atos de registro estão lá. E aí são só aqueles. Pega o 167, inciso 2º, lá está falando dos atos de averbação, tem aqueles e tem outros, certo? Então, até a jurisprudência às vezes cria alguns atos de averbação. Então, aqueles são exemplificativos. Perfeito? Então, já vou encerrando por aqui. Eu vou continuar esse assunto na nossa próxima aula, porque eu vou falar um pouquinho dos cartórios de registro civil de pessoas naturais, tá bom? Só não vou falar agora por causa da limitação de tempo, mas na próxima aula vou dar alguns toques para vocês sobre o registro de pessoas naturais. Um grande abraço, pessoal!